marido também orava. Amém? Amém. Então nós não podemos nos conformar e pedir para o irmão orar e deixar as coisas continuar acontecendo na nossa vida, sem tomar uma decisão, sem tomar uma posição. Eu não vim nessa terra, não fui chamado pelo homem, mas fui chamado por Deus. E essa certeza nós temos que ter no coração, escrita em nome de Cristo Jesus. E diz também que Paulo e Silas também estiveram presos. Estiveram ali, irmão. E sabe como é que eles saíram? Saíram cantando, orando a Deus. E nós muitas vezes erramos, porque nós estamos certos de que está acontecendo alguma coisa na nossa vida que é espiritual, que a gente sente que as coisas não estão fluindo, então eu não tenho que esperar o inimigo se levantar contra mim, mas eu me levanto em nome de Cristo Jesus contra ele. Eu tiro das mãos dele aquilo que eu dei. Qual foi a legalidade? O que te levou na prisão? Porque olha só, Paulo não deu legalidade. Existem duas situações. Ou você para na prisão porque Satanás vai te lançar lá, e diz lá na casa de Esmirna que foi para provar. Olha, meus amados, ó, olha só que tremendo. Não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Ele vai lançar, cedo ou tarde. O detalhe é o que o Espírito Santo quer construir no nosso coração essa noite. Que nós não fomos chamados para ficar presos debaixo do diabo. A palavra de Deus diz que Ele nos tirou lá das trevas, do cativeiro das trevas, e nos trouxe para o reino do Pai das luzes. Agora que paremos nós, existem duas situações. Ou eu entro voluntariamente na prisão de Satanás, porque aí é o quê? Mas como? Será que eu posso entrar? Claro, não abre mão do pecado, não abre mão de nada que envergonhe o nome de Cristo Jesus. Portanto, você está se constituindo a serviço do diabo. Ou nós estamos debaixo da guarda de Deus e tomamos posse disso, certo? Quem nos chamou foi o Senhor, ou nós estamos debaixo da autoridade do diabo. E o Senhor nos chamou a este lugar nesta noite, porque nós não fomos chamados para ficar debaixo da autoridade dele, mas nós fomos chamados, aleluia, para estar debaixo da autoridade dele. Nós estamos de palma para ele, igreja. É debaixo da autoridade dele. E aí o bom filho entende nos momentos prisão. Aí vamos lá. Entramos na prisão. Não sei qual é a sua situação. Se você está na prisão do casamento que a coisa não está dando bem. Não sei se você está na prisão porque você comprou exageradamente, compulsivamente. Porque nós estamos numa época em que tudo é comprar. Tudo é comprar. E a população está caindo na ensilada e compra às vezes nem precisando. E está lá endividado. Vou comprar porque eu vou comprar um carro. Porque eu recebi uma profecia que Deus ia me dar um carro. Ué, o véu rasgou não para o profeta? Não rasgou para você também não? Meus amados pela palavra, Deus rasgou o véu. Ali Jesus, o filho dele, com aquele ato de sacrifício, de disposição, pegando, tomando sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Sabe por quê? Para que todos nós adentrassem além do véu. Então o véu não existe mais para aquele que tem Cristo e é uma nova criatura e luta por ser essa nova criatura todos os dias. Aleluia! Então é por isso que você está neste lugar, porque ele diz, alguns vão parar dentro da prisão e vai ser prova mesmo. Então outra coisa, descarta, para de julgar teu irmão. Fulano está passando por uma prova. Após como ele pecou, nem sempre é por causa do pecado. Paulo servia a obra de Deus. Estevão não entrou em cárcere, mas Estevão se ajoelhou, olhou para os céus, viu o céu aberto e foi apedrejado e venceu até a morte. É isso que Jesus quer trazer para cada um de nós. Ele está levantando o povo para vencer, para perseverar até o fim. E agora nós vamos entrar num momento muito importante dessa palavra. Aleluia! Diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá a segunda morte.
da segunda morte. Lá em Apocalipse, você vai ler em casa, capítulo 20, a partir do versículo 11. Diz a palavra de Deus que na revelação ali, louvado seja o nome do Senhor, João viu toda essa maravilha. João viu tudo isso. Eu creio que se ele estivesse ali sofrendo pela prisão em Patmos, na ilha, ele dizia assim: vale a pena, eu estou na tua presença. E diz ali que viu um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E diz a palavra de Deus que foram julgados os grandes e os pequenos, e que foram abertos os livros. Portanto, cada um de nós temos um livro. O que os anjos têm escrito no teu livro? Rebeldia contra Deus, teimosia contra Ele, não participa da ceia, não abre mão do pecado. É isso que Deus tem. É isso que o anjo está escrevendo no teu livro? Ou o anjo, contudo, está escrevendo: Senhor, é uma oração tua, Senhor, quanto tempo eu fiquei preso na mão do diabo me pedindo de ceiar contigo, mas na autoridade do teu nome, eu vou me despojar, eu vou renunciar, porque eu quero ter comunhão contigo, eu quero ter comunhão contigo. E nos livros é escrito tudo, quer obra boa, quer obra ruim. Mas vamos entender por que Esmirna, o Senhor dá como prêmio. Ele diz o seguinte: aquele que vencer, Esmirna, presta atenção, de modo nenhum verá a segunda morte. E o que é a segunda morte? Diz a palavra de Deus aqui em Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 11, em que o João vê toda essa visão. Diz que o mar deu os mortos que nele havia, o além deu os mortos que nele havia, e o inferno deu os mortos que nele havia. Portanto, quem morre tem inferno sim. Depois do inferno, vai vir o que diz a palavra de Deus: e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Lago do fogo. Tomar banho de lagoa é uma coisa maravilhosa, né? Aquele verão, aquela aguinha maravilhosa, mas nadar o tempo todo sem poder sair de um lago do inferno, né? O inferno ali, o lago diz que é de fogo, e ali vai ficar todos aqueles que não foram escritos no livro da vida. Aí você me diz assim: mas ainda bem que eu aceitei Jesus, meu nome está escrito no livro da vida. Até que você não cometa algo que tristeça e permaneça fazendo o mesmo pecado. Sabe o que acontece quando você permanece fazendo o mesmo pecado? Teu nome vai sendo riscado. Moisés orou e intercedeu pelo povo e disse: Senhor, tu trouxeste esse povo, tirou lá da mão de Faraó para matá-los no deserto. O povo que murmurava, a murmuração. Não murmura quando estiver dentro da prisão, não, porque senão você vai aumentar o tempo de você ficar lá dentro. Ore! E diz a palavra de Deus que Moisés falou para Deus assim: Senhor, risca meu nome do livro da vida. E diz o Senhor assim: não, Moisés, de modo algum riscarei o teu nome. Tu não pecaste contra mim como esse povo. Aquele povo viu muito milagre, mas se deixou levar pela murmuração no deserto, e pouco a pouco foram sendo riscados no livro da vida. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas aceitam Jesus, mas não querem viver a verdade, portanto não verão a vida. Onde está a vida com abundância em que o nosso Deus nos propõe? Ele ofertou que você, quando ele mandou Jesus como oferta viva, o único cordeiro capaz de pagar um preço pelos nossos pecados e pagar a dívida, a cédula que estava contra nós, São Jesus Cristo. Meus amados, quer oferta melhor do que essa? E por que em nossos corações nós endurecemos a oferta ou o dízimo na entrega do Senhor? Ou o nosso dízimo não é só financeiro? Como é que está o meu casamento em casa? Como é que está o meu relacionamento com o seu filho? Eu vou dizer uma coisa agora em nome de Cristo Jesus. Não eu, mas o Espírito Santo de Deus dizendo à igreja, aos jovens: preste atenção no que está sendo dito. A palavra de Deus alerta a cada um de vocês: goza,
Mas a hora que você vai ter que dar conta de cada ato que você está fazendo. Meus amados, eu vou dizer uma coisa. Para o mundo, vocês estão encarcerados. Para o mundo, o jovem vai dizer o quê? Ah, você não vai no baile funk. Ah, você não pode fazer isso. Você não pode botar brinquinho de mulher na orelha. Eu estou falando isso porque não tem ninguém com brinco aqui, amém? Homem. Nós pregamos o evangelho aqui que vai entrar uma pessoa com brinco e o próprio Espírito Santo vai ministrar o coração dele e ele mesmo vai tirar o brinco. Porque ele entende que quem está no comando da vida dele é o Espírito Santo. Porque quando ele luta contra o Espírito Santo, meus amados, ele bota brinquinho. Não faz parte da nossa cultura. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o jovem ele tem que estar atento, cuidado com o modismo do mundo. Você está numa idade de meter a cara, você está numa cidade que você possa sair daqui abençoado. Estuda, Deus vai honrar você. Te colocarei como cabeça e não como causa, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Para você ser cabeça, você tem que aprender a ser causa. Para você ser cabeça, você tem que aprender a ser causa. Ou seja, há um tempo na sua vida em que você vai ter que obedecer papai e mamãe. E é o tempo todo. Fica na dispensação de Deus na sua vida. Obedeça a tua mãe. Não vá para um lugar onde ela diz para você que você corre risco. Não esteja na sinagoga de Satanás. Isso vale tanto para dentro da igreja quanto para fora da igreja. Os que se dizem cristãos, mas não servem nem fazem as obras dos que servem a Cristo Jesus. Glória a Deus. Então nesta noite, é isso que o Senhor quer trazer. A segunda morte, meus amados. Não tem jeito. A palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: ao homem está destinado morrer uma vez, uma só vez. Depois disso virá o juízo. Não tenta de ir, voltar. E voltar. Cuidado, não dê audiência, nem ibope para feitiçaria na televisão. Se eu fico assistindo pecado, eu estou fazendo parte da sinagoga de Satanás. Pesada essa palavra. Talvez você diga assim, meu Deus, mas meus amados, o que a gente diz com muito carinho neste lugar, nós não estamos preocupados com o seu dízimo e sua oferta. Isso você tem que devolver e voltar. Financeiro, mudança de caráter. Amém? Isso é certo. Mas nós estamos preocupados com a tua salvação. Portanto, vai ser dito coisas nesse altar, segundo a palavra de Deus, que talvez o teu coração inicialmente seja bem difícil. Ai, Senhor, eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo ver isso. Olha, Deus, você vai enxergar. Deus vai te tratar. Amém. Amém, igreja. A segunda morte, lá em Apocalipse, diz que a segunda morte, portanto, não quero entrar na segunda morte. Mas se você estiver atento, como diz na carta de Esmina, a carta de Esmina diz: ao que vencer, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Não vai sofrer. Amém, irmão? Você não vai nadar no lago de fogo, não. Lago de fogo é para quem pertence à sinagoga de Satanás. Lago de fogo é aquele que está brincando de ser religioso na igreja o tempo todo na sua vida, sem estar atento naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Seja chamado por Deus. Como o apóstolo Paulo, quando escrevia as cartas, escreveu a Filemão, escreveu a 1 Coríntios, aos irmãos de 2 Coríntios, e foi escrevendo para cada igreja, e ele afirmava: eu, apóstolo Paulo, chamado por Deus. Você foi chamado por Deus. Quando o inimigo te convidar para fazer uma coisa errada, você na tua mente e no teu coração, você vai determinar assim: eu fui chamado por Deus. Rejeita o convite. Deus tem mais para te dar. O que ele dá, ele não toma. E nem traz, nem lança na tua cara. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. E tem mais que Deus quer falar conosco. Eu vou pedir à igreja agora para abrir a palavra. Aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 12. Deixa eu ver se é isso, irmão, porque só Deus na minha vida. 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá. Toda igreja abrindo a palavra. 2 Coríntios, capítulo
12. Vamos ver se tem, né? Aleluia. 11, 12. Tem, amém. Aleluia. Aleluia. Só um instantinho. Ai. Aleluia. Espírito Santo de Deus. O versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: receio, após Paulo escrever na igreja de Corinto, receio que indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Não se arrepende não. Se você não se arrepender, seu nome não vai ser reescrito. O desviado, aquele que se distancia do Senhor, ele não está com o nome no livro da vida. Alguém que sai de um ministério sem conversar com o seu pastor e fica pulando, visita visita outra igreja e visita, não, quando Deus quiser eu fico, sem ter conversado com o anjo da igreja. O certo é você sair de uma igreja, entrar imediatamente na outra. E o primeiro anjo, o anjo da tua igreja, já saber, pastor, eu tenho orado ao Senhor e tenho sentido Deus trabalhar na minha vida. E eu peço que o Senhor esteja orando, porque eu vou estar indo para a obra de Deus em outro ministério. Agora, o que você deixou para trás? Obra. Obra! Tu fizeste alguma coisa? Mas não. Sabe o que é isso? Sinagoga de Satanás. Irmãos inocentes, eu posso dizer que a maioria inocente, porque não tem percebido que isso é uma cilada em cadeia, até tirar a pessoa de vez dentro da igreja. Então, meus amados, ficar ligado no Senhor, porque o que Ele tem a fazer com cada um de nós é muito tremendo. Ele diz: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Aquele que viveu o primeiro amor, como foi escrito para Éfeso, diz a palavra do Senhor. Olha que tremendo. Sabe o que ele diz? Diz que comerá da árvore da vida. Nós temos coisas maravilhosas. Quando o apóstolo Paulo fala, né, que até o morrer é lucro, meus amados, quem está em Cristo não morre. Por isso ele afirmou que é lucro. Vamos estar de pé agora, igreja, em nome de Cristo Jesus. Vamos estar nos colocando diante do Senhor. Traga diante do altar do Senhor as prisões, os momentos em que você sente que há uma influência maligna e que você quer fazer a obra de Deus, mas tem sido impedido de fazer por causa dessa prisão. Coloque na presença de Deus e determina: Senhor, eu te peço força nesta noite para me ir de encontro a essa prisão e determinar por meio de oração e jejum que eu vou sair vitorioso. Em nome santo de Jesus. Eu não sei como você chegou a este lugar, mas em nome de Cristo Jesus eu te chamo agora a estar ligado com o que Deus vai fazer na sua vida, porque Ele quer fazer as obras, meus amados, mas somos nós que impedimos a Ele de fazer. Abre teu coração para Jesus. Eu creio em nome de Cristo que quando você começou desde o início a ouvir essa palavra, o Espírito Santo determinou no teu coração e falou: filho, você não pertence à sinagoga de Satanás. Não perca mais seu tempo. Não fique olhando para o homem. Olha para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus. Nenhum homem pode subir a cruz do Calvário senão o próprio Cristo. Nenhum nome na terra, debaixo da terra, pode trazer salvação senão o de Jesus Cristo. Reescreve hoje o teu nome no livro da vida. Se você tem se afastado do Senhor, se você sentiu que você estava dentro da igreja, mas vivendo como se estivesse dentro de uma sinagoga de Satanás, saia do seu lugar. Se você tem alguém dentro da tua família que está em prisão, também saia do teu lugar. Coloca diante do altar do Senhor a grande obra que Ele vai fazer. Porque o que tirou Paulo e Silas da prisão foi o louvor e foi a oração. Cantai ao Senhor. Quer no tempo de tribulação, quer fora do tempo da tribulação. Amém?